demais, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental que a gente tem que calcular, né? Existem os estudos, né, de custo-efetividade que vão pensar na intervenção, só que a gente não pode comparar, né, por exemplo, a intervenção de mindfulness, por exemplo, com a dispensação, né, a prescrição de um medicamento, né? Porque Uhum, além do usuário que vai ter esse benefício, né, esse profissional treinado, né, muitas vezes ele utiliza aquilo para o próprio benefício, né, do profissional uhum, de saúde. E os profissionais de saúde hoje são, né, um dos profissionais que mais adoecem, né? Então sim. a gente tem níveis elevadíssimos de burnout, né, o esgotamento dos profissionais de saúde, a atenção básica, né? Eu já falei isso algumas vezes, a Sandra, né, Uhum, pesquisa muito sobre isso, né? Se você quiser até dar uma pontinha, mas assim, os profissionais são muito esgotados, né? Os profissionais de saúde. Então, quando um profissional aprende, né, uma técnica como essa, né, uma prática como essa, ele também se beneficia, né, na sua uhum, própria saúde. E ao fazer com os usuários, muitas vezes, ao conduzir isso, ele também está fazendo. É diferente de você só fazer, você está como instrutor, o instrutor não uhum. aproveita tanto muitas vezes, mas aproveita também desse conjunto de benefícios, né? Então, quando se faz um estudo de custo-efetividade, é importante também incluir esses outros fatores, né? Que a saúde do trabalhador é um fator enorme hoje em dia. Bem legal você ter falado disso, porque eu acho que tem linhas de pesquisa que falam sobre burnout e esgotamento profissional, sofrimento emocional de profissionais de saúde com mindfulness e que mostram que realmente uma estratégia de resiliência. Quando eu falo sobre mindfulness e burnout e esgotamento profissional, eu gosto sempre de fazer um recorte ético, que é assim, Uhum, nenhum mindfulness no mundo vai resolver a equipe com 7.000 pessoas, né? Então, assim, não existe meditação santa que vai resolver problemas estruturais no sistema de saúde, né? Então, as pessoas que estão trabalhando em condições inadequadas vão se esgotar, né? Eu acho que isso é uma questão responsável da gente sempre trazer. Mas mesmo quando a gente tem condições adequadas de trabalho, o trabalho da atenção primária é super desafiador, né? Tem pesquisas mostrando aí 35 a 40% de esgotamento profissional em alguns cenários de equipe. Então, realmente, mindfulness é uma possibilidade, né? A gente sabe que o instrutor, para ser considerado um bom instrutor de mindfulness, ele tem que corporificar, né? Ele tem que praticar, né? Ele não pode, porque mindfulness é uma prática. Então, a gente uhum. brinca quando a gente vai ensinar mindfulness, que você pode pegar um livro sobre natação e ler um tratado sobre natação, mas se alguém te jogar numa piscina, talvez você vá passar um perrengue, né? Então a gente precisa praticar, é uma habilidade, né? A gente vai treinar. E acho que isso também é uma questão muito bonita, apesar de mindfulness ter uma teoria, de ter um componente de psicoeducação também, ela é Uhum. muito vivencial. Então, assim, eu tenho experiência, por exemplo, de fazer grupos com agentes comunitários de saúde que não tinham, na sua maioria, experiência prévia. A gente tinha um ou outro, assim, que era budista, um ou outro que já fez yoga e aí tinha prática, mas a maioria, grosso modo, não tinha, né? A meditação não é algo que faz muito parte do nosso repertório cultural, né? Apesar da gente ter, por exemplo, meditação cristã em alguns cenários, a meditação com esse nome, ela Uhum. não é assim tão parte do nosso repertório cultural brasileiro. Então, as pessoas perguntavam: você tem experiência, já meditou? Não. Mas aí você fazia um grupo, né? E aí já falando um pouco do que a gente faz nos grupos e nos protocolos. A Uhum. gente geralmente usa âncoras, né, para conseguir que a gente tenha atenção no momento presente. Essas âncoras podem ser a respiração, pode ser o corpo em movimento, pode ser o corpo sentado, né? O corpo em diferentes maneiras. Como essas são âncoras muito simples, muito estruturantes da gente, as pessoas praticam lindamente. Né? Então, essa é uma experiência que eu acho que é muito legal da gente dizer, né? Que de diferentes repertórios culturais, nível socioeconômico, né? Diferentes abordagens, as pessoas podem ter resistências ou dificuldades ou dúvidas antes de chegar, né? Que é esse Uhum. negócio de meditação? Isso aí faz sentido? Que negócio é esse? Isso daí é religião? O que é isso? É coisa Uhum. mística?
que pode fazer muito sentido para algumas pessoas, pode ser um tipo de aversão para outras, mas a verdade é que quando as pessoas chegam para praticar, elas praticam lindamente, porque é extremamente simples, apesar de ser extremamente profundo e transformador, né? Então, Uhum. essa questão de você estar sentado em contato com a sua respiração, você estar sentado em contato com o seu corpo, você observar o seu conteúdo, dos seus pensamentos, das suas emoções, e você conseguir se, se dar um pouquinho de distância e conseguir observar os seus processos, em geral, né, é uma experiência bastante transformadora de trazer mais resiliência, paz, tranquilidade, e as Uhum. pessoas entendem que ali tem um valor naquela prática, né, com nome que seja. Inclusive, essa questão Acho de como... Ah, fala. Não, acho que você trouxe dois elementos, né, que eu queria comentar, né? Isso do profissional, né, com burnout, né? E essa parada para se sentir, né? Eu tenho visto Uhum, muita discussão no campo, né, corporativo aí, dizendo assim, uhum, faça mindfulness, né, para você diminuir o seu estresse e ansiedade e continuar trabalhando, né? Então, o uhum, recado é esse, né? Tipo assim, você tá estressado, você tá cansado com o trabalho, você faz no mindfulness, né, para continuar sendo explorado, continuar se matando, continuar. Então não é isso, né? Apesar de não. ter alguns grupos utilizando nesse sentido, né, de exploração Uhum, do trabalho, né? Tipo, você tá sim. cansado, você respira, né, relaxa e vai mais, né? Não, você tem que justamente parar, sentir se aquilo tá te fazendo bem, né? Como é que você tá, né, no seu corpo, nas suas emoções, nas suas relações, né, no seu trabalho, né? Inclusive entender que aquele ambiente pode não estar legal, né? E a partir daí, com essa consciência, né, porque você conseguiu parar para se perceber, né? Você não está só na máquina girando, né? Na locomotiva, né? Aí você pode, inclusive, dizer assim, ó, né? Esse ritmo não é bom para mim, né? E aí você, né? Dentro das suas limitações, óbvio, né? Nem sempre você está num trabalho que você consegue estabelecer esses limites, mas às vezes você consegue, né? Dar uma pausa, né? Dizer assim, ó, eu vou até aqui, né? Depois eu tenho que parar um pouco, né? Então isso é muito importante, assim, né? Nessa questão do burnout, né? E para todos os trabalhadores, né? Não é você ter uma Uhum, técnica para relaxar, descansar né? sim. E mais, né? Dar mais, né? É. E acho que isso é muito importante da gente falar, porque existe hoje, dentro da discussão do campo das práticas, né, bastante crítica à mindfulness no mundo corporativo, exatamente por isso. Tem trabalhos de Mac Mindfulness, né, e tudo, porque é real, de fato, Uhum, é, as práticas e eu acho que isso vale a gente resgatar, né, que foram construídas originalmente, desenhadas para o campo da saúde, como uma opção terapêutica para pessoas em sofrimento, e foi capturado pelo neoliberalismo, né, como uma técnica de aprimoramento de si para você poder dar mais do seu sangue, né? É claro que eu acho que assim existem tem trabalhos muito legais, né? Tem, por exemplo, o Ronald Exter, que é um professor de medicina estadunidense, um trabalho muito legal sobre mindfulness com estudantes de medicina, com médicos de família, que mostra que você praticar de fato, você melhora a sua habilidade clínica, você está mais presente uhum, ali, né? Você está mais em contato com a pessoa, melhora o seu relacionamento interpessoal. Então, por exemplo, para quem trabalha na atenção primária à saúde, e trabalha nas estratégias de saúde da família, sabe que os relacionamentos interpessoais e mediação de conflito, a gente tem, né, as uhum, pessoas às vezes até brincam, né, aquela brincadeira que MFC é medicina de fofoca e confusão, porque tem muito realmente. E aí você tem uhum, uma prática de interioridade, em que você pode diminuir a sua atividade, em que você pode conseguir olhar para os seus padrões, verificar o que é seu, o que é do outro, né? Claro, isso ajuda. Então, de fato, é uma prática que pode melhorar o ambiente de trabalho, que pode melhorar
assim, a sua resiliência no trabalho, mas ela não vai Claro. conseguir tamponar, e eu sempre falo disso assim, porque eu acho que é muito sério, né? A gente achar que uma coisa substitui a outra. Não vai tamponar as vicissitudes ali de você trabalhar num sistema Uhum. de saúde, né, que esteja precarizado, né? Como a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas que trabalham com equipes gigantes ou sem, né, às vezes a equipe está sem ACS, está sem médico, sem enfermeiro, e aí você não vai resolver isso com a meditação, Uhum. mas ela te dá realmente muitos recursos internos para você conseguir observar as suas necessidades não atendidas, porque eu acho que isso que você falou, né? Às vezes a gente se desconecta. Acho que o profissional de saúde, ele tem uma tendência a achar que pode tudo, que deve tudo, a gente ultrapassa os nossos limites. Não é à toa, né, que tem tanto consumo de substância, tanto adoecimento mental, tanto suicídio entre profissional de saúde, porque Uhum. infelizmente a gente ultrapassa os limites ali. Então acho que é uma habilidade de você se olhar e falar, pô, eu preciso descansar, preciso comer, preciso me afastar desse ambiente aqui, porque senão eu vou brigar com essa pessoa e isso aqui não vai ser legal. Né? Eu lembro que uma das ACS, quando a gente estava fazendo um dos grupos, ela falou que ela tinha, né, e os ACS são muito desgastados naquela questão da recepção, né, da porta de entrada, ali o que, né, e, e eles ela falava que ela saía, quando tinha uma paciente que ia chegar, que ela sabia que deixava ela louca, que era, Uhum. ela ia no banheiro e fazia uma respiração de 3 minutinhos ali para atender a pessoa, e a vida ficou um pouco melhor, assim, a pessoa não deixou Uhum. de ser uma pessoa difícil, né? A gente vai continuar tendo pacientes difíceis, a gente vai continuar tendo Claro. pessoas com quem a gente trabalha que são difíceis, mas às vezes a gente ganha mais espaço interno para lidar com essas, né, dificuldades ali, desafios. Uhum.